Olá, boa noite. Aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer aqui uma energia de uma leitura especial hoje pro Dia das Mães. Acho que eu já tenho uma tiragem já no canal. Eu queria fazer com que fosse uma leitura mais frequente, mas as pessoas, né, ainda não conhecem muito, né? Tô começando agora. E aí eu vejo que não tem muita procura, né? Mas eu queria fazer uma leitura por semana sobre a nossa vida feminina, né, as questões das mulheres em especial e questões da maternidade. E aí eu queria aproveitar esse Dia das Mães, né, para fazer uma leitura aqui especial e vou separar em 3 montinhos. Primeiro para quem já tem filhos, segunda para quem está tentando e a terceira para as gravidinhas, tá? Queria tirar aqui algumas cartas, umas energias aqui, vamos ver o que vai sair. Vou começar com cada uma a leitura do oráculo da deusa, vou ver que carta sai e vamos ver a energia, tá? Vou começar aqui para quem já tem filho, tá bom? Esse oráculo tem muitas informações lindas, femininas, de empoderamento, de energia, de poder, para que todas as mulheres, aqui em especial as mães, mas que todas as mulheres que chegarem até esse canal possam se sentir acolhidas, né? Vamos ver. Aqui saiu Iemanjá, nossa querida mãe, né? Ela que tanto nos protege, nos guia, nos orienta. Uma mensagem muito linda para abrir essas leituras. Vou ver aqui o que o livro reserva e já volto com a mensagem. Então essa carta, ela traz o significado que Iemanjá, ela de alguma forma, né, nada até a sua vida, né, chega na sua vida através das águas. Isso simboliza um período de muita entrega. Você está carregando um fardo mais pesado do que pode carregar. Pensa que tem que fazer tudo sozinha, né? Deu de encontro com uma parede e sente que o único modo de passar para o outro lado é atravessar a força. Você pensa assim? Entregar-se não significa desistir. Na verdade, você está se rendendo, pedindo ajuda para conseguir fazer o que quer fazer. A totalidade é alimentada quando você compreende que o único modo de passar por algumas situações é entregar-se, é abrir-se a algo maior. A entrega é um ato de abertura e confiança, e quando nos abrimos e confiamos, deixamos que a energia da deusa atue em nós para alcançarmos aquilo que precisamos. Então aqui me fala sobre essa energia, né, que toda mãe carrega, né, de se sentir sobrecarregada, de sentir que está sempre levando um fardo maior do que pode carregar, porque não aprendeu a pedir ajuda. Então essa energia de Iemanjá vem aqui, deixa eu contar aqui que não tá de 6 de fora, né? Essa energia de Iemanjá vem aqui para lembrar a gente que apesar de sermos fortes, não precisamos ser o tempo todo. Eu não preciso me despedaçar para acolher o outro. Eu não preciso ir além do meu cansaço para abraçar, né, a energia da minha família e cuidar dela. Então aqui pede que você entenda a si mesmo como uma casa e que você possa também acolher a si mesma, do mesmo modo e com o mesmo amor e empatia que você faz com os seus, que você possa se acolher nesse dia especial de Dia das Mães, tá? E leve isso para sua vida, sabendo pedir ajuda, sabendo aceitar quando alguém oferece, e mesmo que as coisas não saiam do seu jeito, que você possa deixar as pessoas cuidarem de você, porque isso é o retorno desse amor que você dá, tá bem? Energia linda pra gente começar aqui. Esse tarô lindo da deusa. Deixar aqui. Muito linda essa energia. Vou tirar aqui 2 cartas do tarô do Osho para ver o que essas mãezinhas, né, precisam lidar com as suas energias, o que tá pedindo, né, para vocês nesse período, em especial mês de maio, mês das mães. Vou tirar aqui 2 cartas. A carta da culpa. Nossa, se a sensação é que toda culpa nasce com uma mãe, né? E a carta da mudança. Essa energia está muito coerente com a energia que saiu inicialmente de Iemanjá, porque aqui eu sinto que, como mãe, né, eu posso dizer isso. Parece que a culpa cresce junto com a barriga, né? A gente tem culpa por às vezes não dormir bem quando a gente está grávida.
A gente tem culpa quando o bebê nasce de se sentir cansada e estressada. A gente tem culpa quando o bebê começa a andar e que você fala, nossa, minha vida acabou agora, né? Porque agora tudo é perigo. Cada reclamação e cada momento de cansaço, em vez de a gente pedir ajuda, de descansar, né? De recorrer à nossa rede de apoio, a gente se sente culpada por estar cansada. Como se tivéssemos que doar além daquilo que nós temos, né? Como se fôssemos uma máquina, né? Imparável, né? Incansável, que está ali a todo tempo para acolher a todos. E a pergunta que você precisa se fazer quando vier a culpa é: quem me acolhe? Eu tenho que ter culpa em cada momento que eu sento no sofá e estico minhas pernas? Ou preciso trabalhar essa culpa para ensinar essas pessoas que eu tanto amo que elas precisam me retribuir esse amor? Não em forma de pagamento, mas em forma de afeto, né? Se eu fiz um almoço gostoso, o que custa para aquela família lavar a louça de um almoço gostoso que você preparou? Se você foi lá e passou a tarde lavando a roupa, tirando da corda, o que custa as pessoas que você ama estenderem a roupa? Está na máquina. Você entende? Então, só que para que o outro faça, você precisa se, né, vamos dizer assim, além de se livrar da culpa, sair de cena. Deixar que o outro olhe um pouco para esse espaço, entendendo que ele só pode atuar se você sair do cenário, se nessa dinâmica você permitir que o outro te ajude, te ame, retribua esse amor que você dá. Então essa culpa precisa ser trabalhada para que gere uma mudança, né? Uma mudança de significado, de você entender que essas situações que você vive e se sobrecarrega, você também está ensinando aos seus que é assim que eles têm que fazer com a própria vida. E a mudança me vem aqui uma energia de eu ter equilibrado em mim aquilo que eu quero ensinar às pessoas que eu amo, principalmente os nossos filhos. Então aqui estamos falando para as mães que têm filho, né, que querem educá-los de uma forma que sejam adultos, adultos que possam se cuidar sozinhos, adultos funcionais que possam, né, dividir e compartilhar uma vida com as pessoas que eles amam, né, quando eles forem formar sua própria família, que sejam pessoas que ajudem no seu trabalho. Você precisa sair de cena dentro da sua casa, no sentido de deixar o outro fazer esse movimento também por você. Poxa, se você preparou um café da manhã, o que custa as pessoas tirarem a mesa posta? O que custa alguém ir lá e lavar a louça? Você entende? Então essa mudança ela tem que partir de você usar esse seu amor não para se sobrecarregar, não para estar ali sempre atuante e servindo, mas para você entender que parte dessa conduta que você tem, você está ensinando a quem você ama que deve se sobrecarregar. E eu imagino que de certa forma isso traga muito sofrimento quando eu vejo que aquela pessoa que eu tanto amo hoje está num casamento que ela se sobrecarrega, porque parte desse ensinamento veio de mim. Quando ele queria ou ela me ajudar, eu não deixava, achando que era uma forma de amar, era uma forma de não educar o outro a se amar, a se respeitar, a pedir ajuda. Então essa mudança ela tem que vir de nós como mães, nos meus exemplos. Eles aprendem muito mais com aquilo que eu faço, que eu tenho em ação, do que aquilo que eu falo num sermão. Então, eu compreendendo isso, eu entendo que cada atitude minha vai refletir no outro. E esse outro amanhã vai poder se doar a quem ama de uma forma mais equilibrada, sabendo, né, além de dar, sabendo receber, né, sabendo ser amado, né, enfim. Isso é muito importante, né? A gente sempre escuta entre as mães essa sobrecarga. Eu peguei tudo, mas não peguei um tarô. Deixa eu pegar um tarô aqui. Então vamos lá, vou tirar aqui 3 cartas desse tarô Rider-Waite. Quem às vezes quer saber, esse tarô é aquele tarô de iniciante que a gente compra quando está começando a estudar. E ele fica para sempre aqui, me ajudando nas consultas. A carta do Hierofante, vou tirar 3 cartas. A carta da morte e a carta 4 de ouros. No fundo do deck, a carta, a roda da fortuna. O que acontece? O que a gente não está vendo, que a carta, né, que está no fundo do deck, que existem ciclos e mudanças
que a gente precisa acompanhar de forma fluida, né? E como eu acompanho um ciclo, uma fase da minha família, da minha vida de uma forma fluida, né? Eu percebo que eu preciso permitir que as pessoas cresçam, né? A partir das minhas demonstrações de também estar crescendo dentro das dinâmicas que a vida apresenta para mim. Então, como mãe, mesmo que sejamos mais experientes do que aquelas crianças, né, que a gente está ali ensinando, educando, mesmo que sejam filhos que já estejam na fase adulta, as minhas condutas, aquilo que eu me modifico e que eu continuo crescendo, é a sensação que eu tenho, se vocês têm a mesma sensação de que quanto mais velho eu fico, menos certezas eu tenho. Então aqui pede que você se recicle, que você avalie as condutas que você tem de uma forma a tentar enxergar isso um pouco diferente. Fazendo o quê? Fluindo com a vida e respeitando os ciclos. Se você já criou seus filhos, por exemplo, e eles estão adultos na sua casa, ainda moram com você, essa mudança precisa vir de uma forma como se girasse essa roda e aquelas crianças que um dia me dediquei, elas podem retornar para mim esse afeto, esse amor, esse cuidado, porque foi o que eu ensinei a elas. Então, quando eu entendo que não me custa nada aquilo que eu falei, né, na energia inicial, não custa nada eu mostrar para aqueles que eu amo, que eu estou precisando de ajuda, né, que eu preciso ser amada, que eu preciso de cuidado também, porque eu sou uma pessoa, além de ser mãe, né, a fortaleza que a gente tenta criar para os nossos filhos, para mim, acaba passando uma ideia de sobrecarga, de que tá tudo bem você se sobrecarregar, e não tá. Nem os nossos filhos meninos, nem as meninas precisam entrar numa relação, precisam ir para o campo de trabalho, né, para a vida, achando que o legal é se sobrecarregar. Mas é isso que a gente ensina quando não colocamos limites para nós. Quando estamos na cozinha lavando louça 1, 2 da manhã, né, porque ninguém ali me ajudou. Eu preciso compartilhar essas energias com quem eu amo, né? Então aqui o que você não está vendo é que o ciclo virou. Então se você cuidou de pessoas a sua vida inteira, né, até que elas pudessem cuidar de si mesmas, agora elas podem devolver isso. Então respeite esse ciclo, respeite essa mudança. Não que eles precisam cuidar de você porque você é uma pessoa inválida e incapaz. De jeito nenhum. No sentido de você precisa deixar que eles devolvam esse amor, né? Esse cuidado. E aí, quando eu permito que o outro também me ame, né? Também compartilhe comigo a rotina da casa, porque a casa não é só minha. Se nós, que estamos com mais de 40, vamos dizer assim, crescemos com aquela informação de que a casa era das nossas mães, deixa eu endireitar a câmera aqui, a casa era das nossas mães, eu não vejo isso. Se a casa é só minha, me cabe cuidar e zelar por ela. Mas se a casa é da minha família e também dos meus filhos, né, de quem convive ali, naquele teto, naquele lar, essa pessoa vai entender que ela precisa cuidar da casa tanto quanto eu. Por isso as tarefas precisam ser divididas, né? Se a casa fosse minha, né, naquele discurso de a casa é minha, mando eu, né, então também cuida você. Mas quando a casa é compartilhada e é de todo mundo, aquela família ali precisa dividir a rotina do cuidado dessa casa e não ficar para uma pessoa só que às vezes inclusive trabalha fora. Então esse amor que você quer ensinar para o seu filho parte de você, dando e mostrando como exemplo como você deveria agir, né? A carta do Hierofonte fala de uma sabedoria, né, de uma orientação que você precisa dar para essas pessoas que convivem com você, que existe aqui, existe uma tradição nessa casa, né? Que existe aqui ensinamentos, vamos dizer assim, passado, né, pelos nossos ancestrais, pela a bisavó, a minha avó, e a gente vai passando adiante, mas que isso precisa também se atualizar. Então, se antigamente as mulheres daquela casa tomavam a frente, por exemplo, para os assuntos domésticos, os homens precisam, para depois que amanhã eles possam ajudar suas próprias famílias, dividindo as tarefas com a sua esposa, não ajudando, né, mas dividindo a tarefa com a sua esposa, ele precisa aprender dentro de casa que ele precisa ajudar sua mãe, ajudar sua irmã, porque ele convive naquele espaço. Então ele precisa dividir a tarefa. E isso é um ensinamento que é passado, mas de forma atualizada. Então essa família tem tradições sim, mas elas precisam ser revistas e atualizadas de modo que aquilo que me foi passado precisa ser revisto.
Eu não posso passar que os homens ficam sentados vendo a TV na sala enquanto as mulheres estão na cozinha fazendo almoço. E se é assim que for dividido, no final desse almoço os homens vão lá lavar a louça e tirar a mesa. Entende? Então ali é um trabalho compartilhado no sentido de eu dou amor, mas também me abro para receber. Porque assim eu vou estar acima de tudo, ensinando aos meus filhos a quem eu amo como se comportar na rua, como se comportar quando forem eles as pessoas que forem criar suas famílias. Que eles precisam doar amor, mas também aprender a receber. A carta da morte pede essa renovação. Aqui fala de ciclo na roda da fortuna. E a carta da morte precisa que haja uma transformação da pessoa que lidera essa casa, de modo que as outras pessoas possam copiar o seu exemplo. Então aqui estão falando das pessoas que já têm filhos. Essa mudança ela vai acontecer a partir da sua mudança, a partir do seu engajamento de não se desgastar para que tudo esteja em ordem, mas que para você envolva as pessoas da sua casa a te ajudarem nisso, porque todo mundo mora ali, então cabe a todo mundo a organização desse lugar sim, e essa mudança vem de você. E essa mudança vai trazer para você uma libertação de que, caramba, você nunca vai usufruir, você criou aquelas crianças, elas cresceram, passaram para a fase de escolinha, você levava, e agora que elas estão na fase adulta, elas não podem retribuir, me libertando de fardos que eu não preciso mais ter sozinha, que eu posso dividir com eles que tanto amo. Então aqui é uma leitura que pede, claro que essa energia, se fosse uma energia amorosa, essas cartas teriam outra interpretação. Se fosse uma energia de trabalho, teriam outra interpretação. Aqui eu tento trazer, quando eu faço uma leitura direcionada para um tema, que essas interpretações estejam dentro daquele assunto. E se aqui é sobre maternidade, cada interpretação dessa carta vai ser voltada para a maternidade, tá bem? Não sei por que veio de falar isso, mas talvez alguém esteja se perguntando aí. Então essa carta da morte me pede que eu renove os meus conceitos e ensine para aquelas pessoas que eu amo que algumas coisas precisam mudar. Mas essa mudança é a partir da minha mudança. E aí com 4 de ouros eu posso entender que eu vou ter uma estabilidade ali, material, palpável na minha rotina, às vezes até financeira, se essa mãe precisar que esses filhos que hoje trabalham possam contribuir com essa casa. Calma aí, o dinheiro não é só deles. Que essas pessoas que trabalham nessa casa, talvez não seja sobre algo da rotina. Talvez seja sobre algo financeiro. Então pensa, tem 3, 4 pessoas numa casa. Por que a gente não pode, então, contratar uma pessoa para nos ajudar a organizar a casa e limpar e a nossa mãe ficar sobrecarregada? Não ficar mais sobrecarregada. Então as pessoas podem contribuir mensalmente para que alguém venha limpar e eu tire a minha mãe, a pessoa que às vezes abraça tudo, daquela tarefa, porque tem alguém agora que limpa toda semana. Porque as pessoas que moram nessa casa, de alguma forma, controlando ali, né, o financeiro dessa família, conseguiram desenvolver uma rotina onde, vamos dizer assim, abraça esses valores. E aí liberam, então assim, todo domingo a gente faz almoço para nossa mãe, eu levo ela para comer fora. Aqui fala de algo financeiro que gera uma estabilidade financeira, mas que quando é uma carta de ouros, a gente lembra que também é do material. Às vezes é aquilo que é palpável na nossa rotina. E claro, se eu tenho mais tempo, tempo é dinheiro, né? Então se hoje eu não preciso mais limpar minha casa, talvez eu possa me engajar num projeto que eu tenha tanto amor e não tenha tido oportunidade, né, de viver isso. E com essas pessoas me ajudando a pagar alguém que possa limpar minha casa, eu possa me envolver com outros projetos. Então aqui, de alguma forma, há uma mudança no ciclo dessa família, começando pela mãe, né, que às vezes encabeça essa família, de modo a envolver todo mundo nessa rotina, seja materialmente falando, né, financeiramente, ou seja, doando o seu tempo, ajudando na rotina dessa casa, tá? E aí, quando você se apega a certos conceitos, a certas crenças, você impede que os outros cresçam. Por isso é importante você se reciclar. Você fazer essa mudança que está aqui na carta do Osho, se livrando de culpas. Quem te incutiu essa culpa? Foi a fala da sua mãe, que não está mais presente ali, que disse que a mulher é que cuida do lar? Saia disso. Se liberte. Mude. Traga para você e para sua família uma mudança de que aquilo que os seus ancestrais viviam não é mais uma realidade sua, não precisa ser. Você veio para se curar desse fardo feminino de que abraça tudo. Não abraça, não precisa.
Tem outras pessoas nessa casa, nesse lar, que podem me ajudar a dar conta disso, né? Eu vou tirar aqui 2 cartas, são 3 cartas do Lenormand sobre essas mães que já têm filhos. Vamos ver o que vai sair aqui. 3 cartas. A carta das nuvens. A carta da chave. E a carta dos caminhos. Olha que interessante. No fundo do deck, a carta da cruz. Você precisa não levar mais esse fardo. Essa é uma cruz que você não precisa carregar. E seja lá que culpa for que você tiver incutida na sua alma, né? Às vezes até geneticamente falando, por conta de uma linhagem feminina, se liberte dessa culpa. Você não tem que carregar essa cruz sozinha. Você tem com quem compartilhar, porque você ensinou que família é para estar junto se ajudando, né? As pessoas estão junto ali, de alguma forma contribuindo para que todo mundo esteja bem, equilibrado, né? E aqui, quando fala da carta da chave, fala que você tem, né? Não só a carta da chave, aqui você tem um caminho. Você sabe a direção, né? De como conduzir isso, de qual caminho escolher para sua família te acompanhar. Seja nessa mudança, você sendo a pioneira nisso, mas que qualquer dificuldade que você tenha nessa mudança, nesse novo ciclo, que isso é temporário. Assim como a carta das nuvens, que baixa um vento que dissipa elas e a gente consegue então ver claramente o céu. Só que você tem essa chave. Você é que é a mãe que está aqui ouvindo, você tem a chave para a mudança dessa família. Você tem a chave para a libertação desses fardos. E sejam eles quais forem, de rotina, financeira, você tem com quem contar. Você só precisa abraçar tudo, tá bom? Muito linda essa leitura, mas aqui no sentido de existe caminho, né? Você não está sozinha. Vê a mensagem de Iemanjá, né? Abrindo esse jogo, esse entendimento de que eu preciso abraçar o mundo. Eu preciso envolver as pessoas que eu amo nesse mundo. E aí esse mundo vai ficar melhor para todo mundo, não só para mim. E aí eu vou conseguir ter mais tempo para aquilo que de fato precisa de mim, né? E não numa sobrecarga aqui que é desnecessária, tá? Que você se liberte desse fardo, que você possa ser abraçada por sua família, mas antes de tudo por você, porque essa mudança parte do início de nós. E aí eu me sentindo insatisfeita, cansada, atarefada, envolvo as pessoas que eu amo para que elas me ajudem também nisso, entendendo que a casa é de todo mundo, não é só minha, tá bom? Deixo com vocês aqui um grande beijo. Feliz Dia das Mães, se vocês não forem ver a próxima leitura. Desejo que vocês tenham um dia lindo e que essa energia possa reverberar para vocês por muito tempo, tá bem? Um grande abraço, queridas. Até a próxima. Olá, segundo grupinho. Para quem está tentando ter filhos, eu queria abraçar vocês nesse momento, porque até que você tenha o seu filho nos braços, você não é considerada mãe pela sociedade. Mas eu acho que esse amor, esse cuidado, essa vontade de doar esse carinho a alguém, né, de construir um ser humano, né, de vê-lo aí nesse mundão, nasce primeiro desse pensamento: eu quero ser mãe. E esse é o pensamento inicial que te faz dar o segundo passo, que é tentar. Então, se você está aí tentando, seja por qual, né, jeito de tentativa for, engravidar, que você se sinta abraçada aqui nessa leitura, porque você já é a mãe no desejo, né? Vamos dizer assim, você já é a mãe na alma. Então, eu queria fazer uma leitura para você, para que você sinta que você não está sozinha, né? Que tem alguém aqui. Se isso chegar a uma mulher que seja, eu já fico feliz, né? Eu vou tirar aqui, vou começar a tirar uma carta da deusa. Vou ler a mensagem do livrinho para você. Vamos ver se tem orientações sobre essa tentativa, né? Se te dá um caminho, uma direção. Vamos ver o que vai sair aqui. Saiu a carta de Kuan Yin, né? A primeira saiu de Iemanjá e agora saiu Kuan Yin. E ela é tão significativa nessa caminhada feminina, nessa cura, né? Eu vou trazer a mensagem do livro e já volto aqui. Essa carta fala o seguinte: essa deusa aparece misericordiosamente na sua vida
para dizer que está na hora de alimentar a totalidade com compaixão. Compaixão pelos outros, pelos seus entes queridos, por si mesma. Você fica irritada ou não se interessa pelo sofrimento alheio? O que afasta você de sua compaixão? Você proporciona a si mesma espaço e bem-estar quando está aquém daquela ideia que você tem de perfeição? Você se surpreende com a vontade de ferir os outros quando você é ferida? Você tem medo de abrir o seu coração às dificuldades dos outros porque isso poderia de alguma forma feri-la? Compaixão é a capacidade de ouvir profundamente e de dar aos outros e a si espaço para experimentar tudo o que não deve ser experimentado e sentir tudo o que deve ser sentido. Kuan Yin diz que o caminho para aliviar o sofrimento é desenvolver a compaixão por si mesma. Desse lugar piedoso em seu interior, você poderá então manifestar a compaixão no seu exterior. Nossa, que mensagem profunda. Aqui, a energia que me vem é esse ensinamento que a gente precisa, como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse uma série anterior à série de ser mãe, né? Quando a gente é mãe, a gente é tocada no nosso nervo, né? No sentido de dói na nossa alma quando os nossos filhos de alguma forma são afetados pela vida, pelas mãos de outra pessoa, por doença, né? A gente fica desorientada. E isso acontece com todas as mães. Só que se eu olhar lá para trás, no meu caminho inicial, essa compaixão, ela vem me ensinando que mesmo que hoje, quando eu estou tentando engravidar, que eu não saiba o que significa esse amor, parte disso que eu vou nutrir o outro começa comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, né? Essa compaixão de entender que tenho minhas limitações, mas o outro também tem. E aí, quando eu, vamos dizer assim, parto para o segundo momento de ter um filho nos braços, eu entendo as dificuldades e feridas alheias como nunca tinha entendido antes. A gente, inclusive, cria mais compaixão com os nossos pais, entendendo o quão difícil é para todos nós gerenciar uma vida onde tem uma criança incluída, onde tem demandas que a gente nem imaginava e às vezes muito mais financeiras, muito mais emocionais do que financeiras. Porque o financeiro a gente vai proporcionar ao nosso filho o que nós temos. Mas quando eu falo do emocional, se eu não tiver, como é que eu educo uma criança sem emocional? Como é que eu ensino ela a se regular emocionalmente se eu não tenho essa regulação em mim? Então, essa compaixão, eu começo a entender que eu sou um ser humano falho, que o outro também é, que os meus pais também eram. E aí eu vou ser também condescendente com os meus filhos no sentido de entender, quando eles erram, que errar faz parte. Porque eu entendo primeiro a mim mesma. Eu tenho essa compaixão comigo. E aí eu consigo estender aos demais, entendendo que cada um está na sua jornada, cada um tem uma dificuldade, e por mais que eu não compreenda, eu preciso ter compaixão. Que não é entender, é saber se colocar no lugar do outro. Então é uma energia muito linda para a gente abrir a leitura aqui de quem está nesse grupo, tentando engravidar, tentando, vamos dizer assim, sair desse estado onde você é filho, onde você é filha, para ser mãe. Você deixa de ser a pessoa cuidada, para cuidar também, porque se você for mãe, você não vai deixar de ser filha, mas você passa a enxergar o mundo de outra forma, e essa forma te transforma. E muito mais nessa questão emocional de entender, as limitações alheias, como mãe, isso é primordial, Entender que o seu filho não vai aprender a andar na hora que você quer. Ele não vai aprender a falar quando você acha que deve. Você deve incentivá-lo e ele, no tempo dele, ele vai conseguir desenvolver essas habilidades. Se você comparar ele com outras crianças, vai ser uma criança que vai crescer se comparando. E aí você começa a precisar se despir de muita coisa de trás que você trazia, às vezes, vamos dizer assim, engessada por pessoas que criaram você e que agora você precisa se libertar para poder criar uma criança. Então, assim, essas pessoas que estão aqui nesse grupo, tentando engravidar, esse ensinamento ele é muito valioso, Ele não só traz entendimento, inclusive, das limitações do meu parceiro, caso eu esteja tentando, por meio de uma relação homem-mulher. Aqui me fala dessa compaixão de entender que o outro
às vezes não entende esse amor que eu tenho por ser mãe, essa minha ânsia de querer, né, gerar uma pessoa no meu ventre. E eu preciso entender que essa pessoa talvez nunca vai entender. E tá tudo bem ela não entender. Eu preciso ter compaixão comigo, com essa demanda que eu tenho. Às vezes a idade já está chegando, você tem uma pessoa que talvez você nem quisesse casar, e você tem uma urgência porque você quer ser mãe, e você vai atropelando tudo. Então essa compaixão começa com as suas necessidades, e a partir do respeito a essas necessidades, você, de uma forma mais leve, consegue respeitar, né, a limitação alheia. Isso depois, mais tarde, quando a gente tem realmente o filho, isso é estendido para os nossos filhos, entendendo que eu sou uma pessoa e apesar de ele ter nascido de mim, ele é uma outra pessoa, né? Vou tirar aqui 2 cartas. A carta da compreensão, que tem muito a ver com essa carta da compaixão, e a carta da moralidade. Olha que interessante. Então aqui estamos no grupinho de quem está tentando ter filho, né? Isso aqui é uma das primeiras coisas que cai por terra. Você que julgava antes as mães que estavam com seus filhos na rua e que se jogavam fazendo birra, hoje você está tentando e talvez lendo muito sobre maternidade, sobre criação de filhos e vendo quão difícil é você educar uma criança. E aí você deixa de julgar o outro nessa sua régua de moralidade, né? Então muita coisa começa a cair quando você começa a tentar. Porque você passa, mesmo não sendo mãe, você passa a ter contato com assuntos que talvez você não tivesse antes. E esse contato faz com que a sua moralidade, essas coisas que, vamos dizer assim, mantinham você enrijecida com certas crenças e conceitos, isso vem por terra. E aí você se liberta, né? Você tem a compreensão não só da sua caminhada, mas do outro. Você entende que o outro tem suas limitações, né? E falando lá da compaixão que a Kuan Yin trouxe, aqui fala da compreensão pelo voo, pela velocidade, pela altura do voo do outro, sem se comparar. Parece ali um passarinho olhando outros voarem, mas ela tem medo de voar, né? Quando você deixa de se comparar, compreendendo que você vai ter talvez uma velocidade, uma forma de bater asas diferente, né? Outro formato de voo ali, você entende que isso, eu preciso expandir essa compreensão. E aí quando eu compreendo isso em mim, que eu tenho o meu ritmo, a minha, né, velocidade, minha forma, o outro também pode ter, né? E aí abre uma energia muito linda, né? Essa compaixão, compreensão e moralidade, ela quebra com estruturas que talvez você trouxesse enraizadas desde a sua infância, porque foram incutidas pelas pessoas que cuidaram de você, né? Muito interessante essa leitura. Então, algumas coisas, quando você está tentando ser mãe e você fica, né, lendo a respeito de fertilidade, né, de dias melhores para que você possa gerar um filho, posições, né, de você tentar, são vários assuntos, comidas que você pode comer que possam, né, te deixar mais saudável para que você possa então continuar naquela tentativa. São tantos assuntos e você vê, né, uma caminhada aqui dessa compaixão comigo, depois estendida aos demais, da compreensão do meu ritmo, da minha forma, e isso se estende aos outros, e depois da queda dessa moralidade, né, de muita coisa que vai pelo ralo. Tirar aqui 3 cartas do tarô. Sai a carta do Sol, sai a carta do As de Espadas e sai a carta 5 de Paus. No fundo do deck, a carta da Força. Olha que interessante. O que você não está vendo é que você precisa domar o seu ego, porque haverão mudanças aqui, né? Haverá mudanças, né? Que você vai precisar abraçar, que você vai precisar dar conta nas tentativas de engravidar, né? E depois que você conseguir engravidar, que vão te trazer uma clareza, né? Uma clareza não só no assunto de maternidade, mas para a sua vida. E essa clareza, inclusive no Sol e aqui também nesse As de Espadas, porque você vai ter acesso a uma verdade. A verdade sobre o quê? Sobre esses conflitos que talvez você trazia para você e para os seus, né? Sobre crenças enraizadas, sobre formatos de ver a vida, né? Que você vivia tendo, vamos dizer assim, as pessoas lidando com você, tentando controlar, né? A forma, como se tivesse. Aqui me veio muito uma energia de as pessoas lidando com você como se estivesse pisando em ovos, né? E aí você entende e abraça essa energia de compaixão, você começa a também ficar mais, vamos dizer assim,
mais calorosa com o outro, mais amorosa, menos julgadora. Então vai ser uma energia completamente diferente. Imagina, se eu antes julgava, se eu antes tinha crenças enraizadas, achava que as coisas eram num determinado formato, eu começo a me abrir a isso, vendo como os outros estão fazendo para poder imitar, eu começo a ter compaixão comigo e com o outro, entendendo que cada um está na sua jornada. E essa moralidade que antes as coisas devem ser assim, o assado, você derruba, porque elas não fazem mais sentido para você. E isso vem a partir de muito conflito, né? São grandes desafios e esforços que você precisa fazer para lidar com as pessoas, com as suas verdades, para o outro lidar com você, né? Com crenças tão enrijecidas. Só que existe uma clareza, tanto na carta do Sol, quanto na carta Ás de Espadas, fala dessa clareza que você vai ter para observar essas situações, entendendo o porquê de cada coisa, entendendo talvez por que você se mantinha tão rígido, né? Às vezes eu tive, quando eu estava grávida, conversas com as pessoas próximas a mim que eu não tinha tido antes, que eu tive oportunidade a partir daquela gravidez. Então talvez você tenha algo aqui te traga claridade sobre um assunto, clareza, de modo que isso só veio agora porque você está tentando engravidar. Como se alguém quisesse abordar um assunto com você, tipo assim, já que você está tentando ser mãe, deixa eu te contar aqui uma história. Olha, essa história que a nossa família viveu não foi bem assim. E você fica então tomando é, você fica a par de uma situação que antes você não sabia e que você sabe por conta de estar agora tentando ter filho, como se essa pessoa quisesse alertar você, né, para algo que você não sabia antes. E aí essa força que você ficava fazendo para lidar com as pessoas e as pessoas lidarem com você, tudo isso vai se apaziguar. E aí essa competição, esse desafio, esse duelo, tudo que acontecia antes é algo temporário. Isso, você não precisa abandonar os seus desafios para dar conta disso. Essas coisas claramente vão se acalmar à medida que você tome, né, clareza sobre isso que vai cair nas suas mãos. A partir da pessoa sabendo que você está tentando engravidar, parece que algo vem à tona, né? E aí vai requerer você controle emocional para lidar com compaixão com as pessoas, compreendendo você, né? E os seus processos, e aí eu também passo a compreender o outro. E aí, derrubando essa moralidade, você vai ter uma vida muito mais leve, né? Vai ser uma nova fase aqui. Inclusive, as Espadas também falam sobre novas coisas, né? Talvez ideias, verdades que venham à tona nesse período que você está tentando engravidar, que vão fazer você mudar essa perspectiva, né? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand. A carta da moça, da mulher, né? Aqui a carta do homem, gente. Difícil sair os dois juntos. E a carta do jardim. A carta do jardim, essa carta número 20, ela fala sobre a parte social, né? Olha que interessante. Ela fala sobre aquilo que eu tenho, né, publicamente, que não está dentro da minha casa, que acontece que as pessoas notam, né? Aqui você vai ter acesso a algo, né, que vai vir, vamos dizer assim, à tona publicamente falando, a partir de uma observação. Aqui você vai observar uma situação, talvez seja essa que venha, né? Que você talvez, olha que interessante, dentro dessa sensibilidade que você está vivendo, quando você está tentando engravidar, quando você está, né, vamos dizer assim, imersa nesses assuntos de maternidade, alguma mulher pode vir trazer essa informação. Se você for a mulher, né, que estiver ouvindo essa leitura, pode ser uma confirmação para você, mas que aqui esse algo social vai vir à tona através de uma observação. Então a carta 20 fala também dos encontros, daquilo que é público. Talvez alguém, né, venha ao seu encontro, né, alguém que está te observando de longe, falar sobre algo. E olha que interessante, e aí vai vir a mudança, a sua mudança, né? O enterro dessa pessoa que você era, que era uma pessoa conflitiva, que era uma pessoa combativa, isso de alguma forma está apaziguando dentro de você, né? E aí você vai entender a importância de se tornar esse sol para você, né? De você ter clareza, discernimento, controle, né? Inclusive está embaixo, em cima da carta da mulher aqui. Mas que sim, a partir de uma observação, de uma transformação, você consegue ter clareza o porquê desses conflitos, porque as pessoas precisavam, né, pisar em ovos com você. A partir da derrubada,
dessa falta de compreensão e da falta de compaixão, isso muda toda a sua vida. Muito legal. Eu vou tirar aqui, necessidade de tirar uma carta de mensagem para as mulheres que estão tentando engravidar e que possam estar nesse momento, né, de mudança de perspectiva, de crenças, coisas enraizadas, para que essa criança que chegue futuramente, ela possa trazer uma energia nova, né? Vou tirar aqui as cartas aqui. Tudo o que é. Hoje eu percebo o amor que energiza toda a vida. Eu vejo que cada parte minúscula do universo é uma expressão desse amor e estou consciente da presença de Deus em todas as coisas. Eu me abro para esta magia e fico admirado com o esplendor de tudo o que é, do qual eu faço parte. Aqui me fala sobre esse momento tão importante, tão especial na vida das pessoas que querem gerar um filho. Essa tentativa, às vezes muito gasto de dinheiro por conta disso, às vezes estresse porque é preciso aproveitar o momento que está fértil, tudo isso gera muito estresse. Mas aqui que você possa encontrar nessa tentativa sua serenidade. E isso de alguma forma vai espalhar para as pessoas que estão à sua volta, né? E aí isso vai trazer uma paz muito grande, né? Para você, na sua vida, e para aqueles que você está lidando nesse momento, que às vezes estão presenciando coisas tão desgastantes que fazem parte dessa tentativa, mas que ao mesmo tempo você percebe que eu preciso mudar meu pensamento. Se eu quero ter um filho, eu não posso ser tão egóico como eu sou. Como é que eu vou ensinar meu filho a pedir desculpa se eu não consigo pedir desculpa a ele? E a gente aprende que a gente ensina muito os nossos filhos pelas nossas condutas, mais do que aquilo que eu falo, do que de fato o que eu apresento, né? A forma que eu ajo. Muito interessante. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que você consiga realizar esse sonho e que cada tentativa seja um aprendizado para você e te transforme, tá bom? Espero que numa próxima leitura você vir contar que está grávida e depois que teve neném, né? E que todo aquele sonho hoje está materializado no seu colo, tá bem? Desejo para você um bom Dia das Mães, que você sinta essa energia de maternidade no ar e se sinta inspirada, porque o seu caminho é chegar lá, tá bem? Grande beijo, querida, até a próxima. Olá para você que está no terceiro grupinho. Aqui eu dividi uma leitura especial para o Dia das Mães. Agora eu vou fazer a leitura para quem está grávida, né? Para quem está grávida. Vou tirar aqui uma energia da deusa para esse seu momento especial. Quero desejar para você que ainda está com seu bebê no forninho um maravilhoso Dia das Mães. Que você se sinta, né? Que sinta a energia desse dia e que logo você possa comemorar com seu filhotinho nos braços, né? É maravilhosa a sensação. Eu tive uma gravidez muito em paz. Eu sou muito feliz por ser mãe. Isso transformou minha vida de um jeito que eu jamais vou conseguir explicar, né? A gente se emociona, a gente vibra, mas tudo isso começa com essa sementinha que hoje está dentro de você, nesse forninho, crescendo como um pãozinho e que amanhã vai estar nos seus braços, né? Desejo que seja um dia incrível para você e para sua família, tá bem? Vamos ver que energia vai sair aqui, né? Gente, só saíram deusas que a gente conhece. A primeira foi Iemanjá, a segunda Kuan-Yin e agora Afrodite. Ela fala sobre o amor, né? E nada melhor do que falar sobre o amor do que quando você tem uma semente plantada na sua terra, nessa terra fértil que é você, fértil a ponto de você engravidar e poder gerar uma vida, né? Se isso por si só não é falar de amor, o que mais seria, né? Então que esse amor invada o seu coração, que essa sensação, né, de plenitude, de estar realizando um desejo da maternidade, ou talvez isso tenha sido uma surpresa, mas que depois você abraçou, que isso invada o seu coração, que isso, vamos dizer assim, saia de dentro do seu espalhando essa energia positiva e que você possa receber o seu bebezinho nos braços com essa energia de amor, né, de amor incondicional, né, desse entendimento, desse amor que ultrapassa qualquer entendimento, qualquer explicação, né. Quando você tiver ele nos seus braços, você vai entender o quão isso é potente. Eu vou ler aqui para vocês a mensagem do livro. Fala o seguinte: Afrodite está aqui com a sua dança de amor, convidando-a para deleitar-se, aquecer-se e alegrar-se com amor por si mesma. Você passa o dia sem pensar nem dizer o quanto se ama? Faz poucas coisas amorosas para si mesma? Ou é mesquinha mantendo-se numa dieta amorosa de fome?
Você atende às suas necessidades de modo amoroso e respeitoso ou se critica por empacar na rotina que estabeleceu? Você se queixa do emprego que odeia? Por deplorar o relacionamento que você suporta? Agora está na hora de amar a si mesma. E Afrodite diz que para amar outra pessoa você precisa ser capaz de amar a si mesma. Amar os outros significa deixá-los ser exatamente do jeito que são. Significa testemunhar o que você e seus entes queridos são com amor, graça e satisfação. O espaço que damos aos outros depende de quanto espaço damos a nós mesmas. A totalidade só é alcançada quando conseguimos oferecer espaço e paciência infinitas para nós primeiro e então estendemos isso aos demais. Gente, essa energia tem a ver com tudo o que foi falado aqui. Na primeira energia, que foi para o grupo de pessoas que já são mães, de elas aceitarem afeto, carinho, né? Que eles estão retribuindo aquele afeto e ajudando na tarefa do dia a dia. Que elas precisam ceder esse espaço para ser amada. Para quem estava grávida, saiu com Anin, falando sobre compaixão, de você passar por esse grau entendendo que a fase que te espera a seguir, que é estar grávida, quem está tentando, é uma fase que exige tanto de você, principalmente da compreensão do outro, da compaixão pelo processo alheio. E quando você entende o outro, você também entende a si mesmo. E aqui, para encerrar essa leitura de maternidade, vem amor de Afrodite falando que você precisa se doar esse amor. Porque se você está grávida, eu vou te falar uma coisa muito importante. Tudo que você ensina ao seu filho vem a partir daquilo que você faz com você. Eles percebem e entendem tudo. Então, se você quer ensiná-lo a se amar, a se respeitar, vamos dizer assim, a se dar tempo, a descansar, você tem que fazer isso consigo mesmo na frente dele. É assim que você tem que cuidar de você para que ele aprenda com seu gesto como se amar. É como se nós fôssemos um espelho para eles. Estão todo o tempo ali focados e aprendendo absolutamente tudo. Então que você seja esse amor para você, para que amanhã você ensine a esse bebezinho que hoje está na sua barriguinha, que ele precisa se amar assim. Como? Como exatamente a minha mãe faz. Se respeitando, se cuidando, se priorizando. Mesmo que nos ame e que esteja ali cuidando da gente, mas que ela faz isso consigo. Né? Essa é uma mensagem muito poderosa e potente nessa fase que você está grávida. Sensacional. Obrigada, deuses, por mensagens tão lindas para as mães. Fiquei emocionada. Muito lindo mesmo. Vou tirar aqui 2 energias do tarô do Osho. Saíram também energias maravilhosas, falando muitos ensinamentos, né? Obrigada, espiritualidade, por trazer mensagens tão lindas pra gente. Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Vou tirar aqui 2 cartas. Saiu a carta da harmonia e saiu a carta do momento da colheita. Gente, como tem a ver, né, com essa energia aqui de quem tá grávida, né? A energia de colheita. O que você vai colher? Aquilo que você está, né, focando, que você está cuidando em si, né? E hoje, falando aqui da maternidade especificamente, o momento da colheita é o momento que você vai receber o tão esperado bebezinho nos seus braços, que ele vai chegar trazendo exatamente as lições que você precisa, né? Chorando na medida que você precisa para acolher, exigindo de você controle emocional naquilo que você precisa e tem capacidade de doar, de aprender, né? Aqui, essa harmonia começa dentro de você, se amando, se respeitando. Então, essa harmonia, quando ela vibra dentro de mim, eu ensino o outro os meus limites. Quando essa harmonia acontece com essa energia dentro do peito dela, está vendo? Está saindo a luz aqui. Eu ensino as pessoas como me amar, como cuidar de mim, porque eu sou a harmonia, eu estou equilibrada comigo, eu me respeito. E eu ensino as pessoas a me respeitar com esses limites que eu dou a mim. Então esse amor que a carta da Afrodite traz, da deusa, se é reforçada aqui com o Osho, falando dessa harmonia interna minha comigo, com as minhas situações, com os meus processos. E aí a colheita disso é o amor abundante da minha família, daqueles que eu amo, do meu filho que amanhã vai ensinar a me amar, porque eu sei nutrir uma terra, né? Regar
essa sementinha até que eu possa colher. Então, que linda essa energia. Seja a colheita desse bebê, do nascimento desse bebê, seja a colheita daquilo que você plantar na sua família, né? Qualquer que seja, uma energia muito bonita. Fiquei feliz aqui de trazer mensagens tão legais. Tomara que esse vídeo chegue a muitas pessoas, a muitas mães. Vou tirar 3 cartas. A carta da força. A carta da justiça. A carta do louco. No fundo do deck, a carta do julgamento. Gente, leitura poderosa. Aqui só saiu carta de arcano maior. Como pode? As 4 cartas, louco, a justiça, a força e o julgamento. Eu tirei de locais diferentes. Eu embaralhei e cortei e tirei as cartas separadamente. Vamos lá. O que você não está vendo é que esse momento é de um momento de uma grande reflexão. Se você imagina que estar grávida não é só gerar esse filho, não é só colocá-lo no mundo, mas é de eu fazer um processo dentro do meu coração, de tudo que eu vivi até ali, de toda a jornada da minha infância, de pensar o que eu quero ensinar para essa criança, daquilo que às vezes eu nem recebi, mas que eu preciso doar, né, que eu quero aprender como mãe a doar, mesmo sem ter sido ensinada, né, sem alguém ter de alguma forma me ensinado e mostrado. Esse renascimento é muito energia de quando a gente dá luz a uma criança. A gente renasce, só que agora como mãe, como a pessoa que olha para outro nesse mundo, a pessoa que consegue acolher o outro. E mesmo que eu não consiga em todos os assuntos, porque eu vou continuar a ser a humana que eu sou, com as minhas limitações, mas se eu entender as limitações porque eu me amo e tenho harmonia comigo mesma, eu vou poder então renascer bem para essa criança, mostrando para ela inclusive que eu tenho limite, que eu sou uma pessoa, que as coisas me machucam, que eu fico cansada, né? E é um renascimento muito grande, é um momento de grande reflexão. E aí a carta do louco fala sobre esse início dessa jornada, né, que a maternidade vai trazer para você, tirando você de uma zona de conforto, te jogando, né, no mundo como você nunca viu antes. O mundo passa a ser um lugar diferente quando nós temos filho. A gente passa a olhar para esse mundo de uma forma mais consciente, uma forma mais integrativa. Eu tô ali, eu pertenço a esse mundo me pertence, e cada ação que eu tenho aqui reverbera lá. E esse lá significa esse mundo no futuro, para esse filho que eu estou deixando no mundo quando eu partir, né? Então aqui a carta do louco fala dessa sensação de você, né, tá agora num momento, né, de renascer como pessoa, como mulher, mas sobretudo se colocar nessa aventura que o louco traz, né, de se entender começando uma jornada, porque agora tudo muda. Se antes o trajeto da sua casa era feito de uma forma, agora vai ser de outro quando você tem o bebê nos braços. Você começa a ver que as ruas são mais esburacadas do que você gostaria e você não consegue passear com o carrinho do seu bebê. Você acha que o mundo está mais violento porque agora tem um serzinho pequenininho que você queria guardar numa redoma, mas que você tem que colocar no mundo. E tudo parece muito perigoso. Então, uma forma que quase que uma louca, né, que a gente se joga nesse mundo materno, num desconhecido. Eu passei 9 meses grávida estudando sobre maternidade, sobre amamentação. Então, se eu pudesse te dar uma dica, estude. As coisas que a gente vive na nossa vida, elas são menos intuitivas e mais de aprender. A gente aprende o nosso trabalho, a gente aprende uma língua, a gente aprende, né, um curso, mas a gente acha que para se relacionar com o marido, para ter um filho, é intuitivo. Não é. Se eu puder ler e me informar como é a alimentação dos bebês hoje em 2025, quais são os formatos de comida que eu posso oferecer, é menorzinha, cortada, é pastosa, já mudou isso ao longo do tempo. Como é que se limpa o bebê com fralda hoje? Ainda se lava o bumbum dele na aguinha? Ou tem hoje lenços mais modernos que, né, não agridem tanto a pele? Qual sabonete aplicar para cada fase? Qual escovinha de dente? Como limpar a gengivinha e depois o dente?
Gente, é um mundo imenso. Então que você possa entender que essa jornada de louco, né, você precisa aprender. Porque ninguém nasce, o bebê não nasce uma mãe quando o filho nasce. Você é a mesma pessoa que entrou no hospital. E se você sabe 10 informações, você vai saber 10. Você vai crescer na medida que o bebê cresce, né? Ali, quando você tem um filho, nasce a oportunidade de você ser a mãe. Porque tem gente que nem depois de nascer consegue desenvolver essa habilidade. Então aqui, a justiça aqui pede um equilíbrio na sua vida e naquilo que você se dedica, para que agora você possa, de forma objetiva, trazer para a sua vida conhecimentos, entendimentos que você precisa ter para essa nova fase. Se o louco está se jogando numa jornada, a justiça vem trazer, vamos dizer assim, a forma que você se joga nisso. Porque agora você, entre aspas, tem que prestar satisfação para um bebê que está no mundo. Você não pode mais ter condutas, por exemplo, perigosas. A gente, como mãe, a gente não sente nem o direito de morrer. Você fala assim, meu Deus, eu não posso nem morrer, porque senão quem vai cuidar daquele bebê? Então que você possa compreender que a justiça veio trazer equilíbrio e objetividade naquilo que você precisa aprender. Agora a prioridade é você aprender como cuidar desse bebê. E como me entender nesse processo. A gente deixa de ser só filho, a gente passa a cuidar de alguém, a ser mãe. Essa criança depende totalmente de você. E você já não depende tanto assim da pessoa que te cuidou, que cuidou de você, que às vezes não são os pais, são os avós, são os tios, enfim, os cuidadores, né? Agora você não é mais alguém que alguém, às vezes a pessoa liga para sua casa, liga para você, não quer saber de você, quer saber do bebê. E você fala, meu Deus, quem sou eu nesse mundo que ninguém liga mais para saber, agora ligam para saber do bebê. E você se vê esquecido. Enfim, existem várias nuances aqui que mudam. E a justiça fala dessa forma de você ver a vida de forma objetiva. E aqui, na força, nesse contexto, vem a superação. A superação de que você antes só talvez fosse julgada pelas pessoas como uma pessoa egoísta, que só olhava para si mesma, mas que agora você tem coragem e paciência, inclusive o controle emocional para lidar com as suas emoções, entender que agora tendo um filho as coisas mudam totalmente de formato. Se antes você chegava em casa de madrugada, agora você sente necessidade de dormir quando aquele bebê dorme, porque você não sabe que horas é a próxima vez que você vai conseguir dormir. E você não pode cuidar dele como talvez você cuidasse de você, né, vamos dizer assim, num porre do dia seguinte. Você precisa estar inteira. Tem um bebê dependente de você ali, que pode, se você cochilar, cair dos seus braços. É uma demanda, uma responsabilidade muito grande. É aqui na força fala que você precisa trabalhar a questão da sua confiança e de superar bloqueios que você tenha, não para você ser a mãe perfeita, mas você para ter um mínimo ali de condições de cuidar de um bebê, né? Então aqui uma energia bem bacana, né? Falando sobre essa nova fase que você vai entrar, falando sobre renascimento, sobre escolhas, equilíbrio, verdade. Muito interessante nesse contexto, né, de mãe. Tirar 3 cartas aqui do Lenormand. Sai a carta do caixão. Sai a carta da cruz. A carta da casa. No fundo do deck, a carta dos caminhos. O que acontece? Nós, que antes tínhamos uma casa, que era a minha fortaleza, eu preciso aprender que agora eu vou ser casa para alguém. Eu já estou sendo casa, né? Para aquele bebê se formar. Ele está dentro de mim. Eu sou abrigo. Se antes eu comia muita besteira, muita porcaria, agora eu preciso cuidar desse alimento porque esse bebê precisa ser nutrido para nascer com peso legal e poder ir para casa quando tiver neném. Então, assim, se antes eu comia batata frita, biscoito recheado, sorvete, e eu podia, às vezes, no dia seguinte passar mal, agora tem um bebê que depende da forma que eu me nutro para crescer forte e saudável. Então, quanta responsabilidade você deve ter em cada passo na sua alimentação, porque você é casa. E quando você não for mais casa, quando esse bebê estiver aqui nos seus braços, você vai precisar estar bem e forte para cuidar desse bebê. E aí, talvez algumas transformações se façam necessárias para esse novo formato de vida que você quer levar. Se você desejou muito ser mãe, agora vem, né, para a sua vida um formato de exigência de coisas que você precisa transformar. A forma que antes talvez você levasse as coisas, né? E aí
Você pode pedir orientação divina, que você possa se apegar na sua fé, para que te oriente num caminho, para que você deixe crenças e coisas que te enraizavam, te enrijeciam, porque você precisa se transformar. Para quê? Para fazer boas escolhas. Para que agora, sabendo que você é casa de alguém, que você, meu Deus, eu preciso dormir, porque dormir é um processo importante para mim, como mãe, para amanhã acordar bem e cuidar do meu filho. E fazer um alimento para mim e para ele, para poder, se eu quiser amamentar, né, tá ali com o meu corpo em forma, vamos dizer assim, né, produzindo o leite que ele precisa para se alimentar. Então, cada escolha que eu faço, ela não atinge mais a mim, ela atinge a todos que estão ao redor. E se todos é a minha família. Se eu não estiver bem, né, e for o meu companheiro que tiver que cuidar dessa criança, eu vou mudar a rotina dessa casa. Talvez essa pessoa tenha que trabalhar e você tenha condições de ficar em casa. Se for assim, como é que a pessoa vai trabalhar se você também está doente? Então aqui existe toda uma rotina, uma estrutura que vai se modificar à medida, né, que você for ver esse bebê crescer, que isso for se tornando essa realidade, né, isso vai transformar tudo. Eu vou trazer aqui uma carta de orientação dessa mensagem, esse oráculo de mensagem da vida. Vou tirar essa aqui, ó. Ficou aqui embaixo, calma aí. Vou pegar essa aqui, vamos ver. Aqui sai a carta do ultrapassando. Olha que interessante. Aqui parece que ela está passando por um portal. E parece que a maternidade é exatamente esse portal. Que você era a pessoa que era cuidada e que agora você é quem cuida. Antes você procurava abrigo e agora você precisa também ser abrigo. Você vai continuar a procurar o seu abrigo, mas você também precisa ser um, né? Aqui fala, hoje nessa grande escola da vida, eu pratico a autodescoberta. Ao reconhecer que meu ego, a minha raiva e os meus medos me separam da minha divindade, eu permito que a luz cresça dentro de mim. Essa luz me dá o poder de reinar no meu reino interior. Olha que interessante. Hoje eu ultrapasso tudo que me separa da luz, que é meu verdadeiro eu. Aqui fala como se você fosse a sua própria casa. E essa casa agora tem um inquilino, que é esse bebê, que depende de você dormir bem, de você beber água, de você comer uma comida saudável, né, que te nutra, de você ter boas relações para esse parto não ser antecipado por uma vida ruim aqui fora. Ou seja, cada conduta sua agora depende de um entendimento, que você ultrapassando essa rigidez, isso que te aprisionava em pensamentos que talvez te mantivessem ali enrijecidas num entendimento da vida, você agora ultrapassa isso, passando por esse portal. Agora é como se você estivesse pronta para ser mãe, né? E aqui, quando passar por aqui, você já vai estar passando com um bebezinho nos seus braços. Linda essa leitura, gente. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído para sua jornada, para sua vida. Se você conhece alguém, ou que seja mãe, ou que esteja tentando, ou que já esteja grávida, passa essa leitura para ela. Desejo que você tenha um dia incrível com aqueles que você ama, tá bem? Curta o canal, compartilha, isso é muito importante pra gente que tá crescendo aqui. Eu conto com a sua ajuda, tá bem? Um grande beijo, queridas, até a próxima.